capítulo 18. Vamos que esse capítulo é um pouquinho longo e a gente vai começar a ler ele juntos, tá? Para vocês que estão aqui no grupo devocional e para vocês que estão aqui no Instagram, tá? Hoje abri os dois. Então vamos lá começar a nossa leitura do capítulo 18, um capítulo muito interessante. Lembrando que desde o capítulo 17, são do 17 ao 20, é tudo relacionado ao relacionamento com o próximo, né? Então, bora lá. Capítulo 18. Disse o Senhor a Moisés. Na verdade, aqui o título tá assim: As relações sexuais ilícitas. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou levando os levantos. Não sigam as suas práticas. Achei interessante que assim, não siga o antes, que era o Egito, e nem o depois, que é Canaã, que é a terra da promessa. Então, para você ver o cuidado, o zelo de Deus para já deixar bem registrado o que eles deviam fazer e que não era nem igual ao Egito e nem igual a Canaã. Isso eu achei assim, interessantíssimo. Então, não foi à toa que eles ficaram 40 anos no deserto, né? Teve todo um porquê e durante esse tempo ainda teve treinamento, né? Isso que eu achei interessante. Aí depois tá assim: pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí depois começa, a partir do 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Sou eu, o Senhor. Não desonre o seu pai envolvendo-se sexualmente com a sua mulher. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Depois o 8. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai, isso desonraria seu pai. Teve quem que foi da história da Bíblia? Eu acho que foi Rubem, que é a de Jacó, que ele se envolveu com a concubina de Jacó. Eu acho que foi Rubem, depois preciso ver. Aí depois assim: não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha de seu pai ou sua mãe, tenha ela nascida da mesma mãe ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha de seu filho ou da sua filha ou sua filha. E isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva... Eita, que tá acabando a bateria. Peraí. O 12. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. No caso, tia, né? Não se envolva sexualmente com a sua irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Então, tia pro lado do pai, tia pro lado da mãe. Não desonre a irmã, não desonre o irmão de seu pai, aproximando-se da sua mulher para ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Aí tem... Quem que foi lá que... Isso daqui, pra você ver, tá baseado na lei, né? É o... Quem que ficou com a irmã? Era Herodes? Que aí Herodias queria arrumar um jeito pra pedir a cabeça de João Batista. Queria arrumar uma forma de acabar matando João Batista, né? E ela era
esposa do irmão de Herodes. E eles se casaram. Aí depois tá assim, se não se envolva com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com uma mulher ou sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-se a rival. Envolva-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Tinha até essa questão da menstruação, né? Aí depois no 20, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue-se os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Interessante, né? Que até essa questão aqui, ó, não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Isso que eles ainda não tinham feito, mas depois eles fazem. Então aqui já estava escrito como que deveria ser antes mesmo que eles fizessem isso, né? Aí depois no 22. Aí depois está o 22. Não se deite com um homem com quem se deite com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com um animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Aí depois o 24. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminarem as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada e eu castigarei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Achei interessante essa parte aqui. Eu castigarei a sua iniquidade. Acende uma luzinha, né? Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas estas abominações foram praticadas pelos que habitam essa terra antes de vocês. Então eles já eram dominados pela perversidade, né? Por isso, a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou o povo que ali estava antes de vocês. A terra vomitou um povo que era perverso, né? E que não respeitava nada, né? Para você ver o cuidado que ele tem de ensinar cada uma das coisas antes, né? E interessante como começou o capítulo, não é para ser igual o que era no Egito, que era o tempo da escravidão, e nem depois como é Canaã. Aí depois está o 29. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aí essa parte foi bem específica, né? Mas interessante que coloca no detalhe, né? Cada uma das pessoas. E eu achei interessante que fala assim como, no finalzinho do 24, assim como se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Então, eles se contaminaram assim, né? Eles se comportaram dessa forma. E aí, pra você ver que o treinamento era desde, de como era feito os holocaustos, de como que era para ser feito os sacrifícios,
depois como que ele era para ser a alimentação, comportamento, todos de todos os parâmetros, né? Não é à toa que é o Levítico, que é como se fosse uma constituição, né? E envolve todas as áreas. Então, do capítulo 17 até o 20 é essa parte de relacionamento com o próximo, né? Com as outras pessoas. E é isso. Aí depois, no 19, no de amanhã, é a parte de diversas leis. É mais interessante porque essa parte aqui, do 19, ele vai trazer outras ordenanças que complementam os 10 mandamentos. Eu achei várias coisas. E, inclusive, tem no 19, no finalzinho do 18, o mandamento que Jesus fala que é o maior de todos, né? Na verdade, resume-se em 2. Mas um deles, a referência é de Deuteronômio 19, que é o capítulo de amanhã, que tá no finalzinho do 18. Mas no finalzinho do 19, né? 19 e 18. Mas isso aí a gente fala amanhã. E é isso. Que a gente terminou, então, o capítulo 18. E aí pra amanhã, então, fica faltando o capítulo 19. Combinado? Amanhã eu quero fazer às 8 horas da manhã. Pra gente ter sempre um horário fixo. Amanhã vai ser o capítulo 19 e depois da manhã o 20. E semana que vem a gente finaliza com os últimos 7 capítulos. São 27 capítulos. E é isso. Então, quase acabando já o livro de Levítico. Bora finalizar, então, com uma oração. E é isso. Tem alguma dúvida? Se tiver, manda aí. Não? Peraí. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Então, bora. Então, vamos. Senhor, a ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de aprofundar mais na sua palavra e de aprender coisas diferentes. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos revelado no dia de hoje. E obrigada por todo mundo que tá assistindo e ainda que vai assistir depois essa live. Que a gente consiga ter clareza de coisas novas que o Senhor tem revelado na sua palavra pra gente a cada dia. E é isso, que cada um tenha uma boa noite de sono, que todos sejam abençoados e que mais e mais a gente possa crescer e aprofundar na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Se não tiver pergunta, a gente vai encerrar então. Não? Deixa eu ver se aqui na caixinha tem alguma pergunta. Não tem perguntas aqui. Então, já que vocês não têm pergunta, eu vou finalizar, tá bom? E aí a gente se encontra amanhã, então, capítulo 19. Então, já faço a leitura hoje pra amanhã de manhã a gente já comentar o capítulo 19. Combinado? Beijo.